A paz de Cristo, irmãos. Nós vemos cada vez que se aproxima aquele grande dia, o tempo em que o Senhor vai levar a sua igreja dessa terra. A palavra arpazo do grego, que quer dizer traslado, rápido, arrancado com violência, levado de um lugar para outro. É muito notório quando nós vemos a questão da parábola das 10 virgens. Há de se ter uma vigilância muito grande, porque nós vemos que, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, esse período que antecede o retorno físico de Cristo à Terra, existe uma grande diferença, é lógico, entre o arrebatamento da igreja e o aparecimento glorioso, que é quando o Senhor vier e todo olho o verá, e o Senhor então pisará no Monte das Oliveiras. O arrebatamento é uma reunião secreta com o Senhor, como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, que nós teremos a nossa reunião com o Senhor. Uma reunião secreta. É o Senhor tirar a sua igreja da terra. É o Senhor poupar a sua igreja do período da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Todos aqueles que guardarem a palavra da perseverança, no sentido de nós guardarmos a palavra de Deus, de suportarmos então e sermos verdadeiramente vencedores, como a palavra fala, 1 João capítulo 5, verso 1 a 5, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E qual é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé? Como ela consegue vencer? Vencer as pressões. O Senhor Jesus diz em João 16:33 que no mundo nós teríamos muitas aflições e nós iríamos chorar. Todos aqueles que querem viver uma vida piamente em Cristo sofreriam perseguições, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no verso 12. E são tribulações, e são lutas, e são dificuldades, e essa vitória, essa fé é a vitória que vence o mundo, que vence o sistema. O não conformismo, como o apóstolo Paulo fala, em deixar que nós não venhamos nos corromper com tudo aquilo que o sistema apresenta, que tem arrebatado, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas que começaram bem. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a parábola das 10 virgens. Ela mostra exatamente dessa forma, como muitas pessoas começaram bem, mas acabaram... Muitas pessoas confundem a questão de pecar, de ir para um prostíbulo, ou de fumar, ou de beber. Isso é um pecado. Mas existe um pecado muito pior, que é se afastar da palavra e não cometer nenhum destes atos. E aí a pessoa então ela começa a se julgar não pecadora pelo fato de não cometer estes atos. Só que o Senhor Jesus diz que se nós não nos convertermos verdadeiramente, nós pereceremos. Lá em Lucas capítulo 13, verso 1 a 5, o Senhor Jesus diz que muitas coisas acontecem no mundo, coisas boas, coisas ruins. Pessoas têm uma vida boa, outras têm uma vida com mais dificuldade, passam por dificuldades extremas. E o Senhor Jesus diz assim: mas isto não impede de que vocês se convertam. E se não vos converterdes todos de igual modo, perecereis. Então o que nós vemos hoje é a falta da fé salvadora. Porque nós vemos, por exemplo, a parábola também dos 10 leprosos, onde os 10 foram curados, os 10 alcançaram resultados para suas vidas. Apenas um foi salvo. Apenas um foi salvo quando ele se volta para Cristo. E aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus já tinha falado, não foram 10 os que foram curados, não foram 10 os que alcançaram os seus resultados, não foram 10 os que tiveram notoriedade. Só que só esse voltou para me seguir, então a tua fé agora te salvou. Então, esse período que nós estamos vivendo hoje, dia 10 de agosto de 2017, cada vez que se aproxima mais, e não vai precisar ir muito longe, todos os estudiosos de profecia concordam que nós somos a geração do arrebatamento.
Se nós não formos a geração do arrebatamento, desmonta-se toda a profecia bíblica. Porque se alguns julgam que a tribulação sempre houve, então não vai ter um período de 7 anos de tribulação. O problema é que o termo tribulação, sim, vem de algo turbulento, dificuldades, uma pressão, uma sobrecarga muito grande. Só que esta tribulação que a palavra de Deus fala como sendo o período do encerramento das 70 semanas de Daniel, será exclusivamente para a nação de Israel e para os filhos da desobediência. Quando Daniel, o anjo se apresenta a Daniel e já começa a falar em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Então, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Uma obra completa do Senhor. Da reconstrução, da ordem para reconstruir os muros em Jerusalém, até a reconstrução. E depois da reconstrução, até a morte de Cristo, 69 semanas. Faltando uma semana para terminar, sobre a nação de Israel, que será após o arrebatamento, como diz em Romanos 11:25, que não devemos ignorar este mistério, porque o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, o arrebatamento da igreja, e depois disso todo Israel será salvo no período da tribulação, onde eles reconhecerão o Senhor Jesus, como diz em Mateus 23:39, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Um terceiro templo reconstruído, o anticristo se assentar nele, como fala em Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 4-6. Esse período de tribulação é um período específico, onde não é as tribulações normais da vida que nós temos. É onde o próprio Deus vai derramar a ira, e será um período tão intenso que o Senhor Jesus disse que se não fosse por causa do povo judeu, pela promessa que ele fez aos patriarcas, nem os escolhidos seriam salvos. Então será um período de 7 anos. A igreja será arrebatada. Mas a compreensão que eu quero trazer hoje aqui, sobre o arrebatamento da igreja, é sobre a parábola das 10 virgens. Abra a Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 25. Aprenda a usar a tua Bíblia. Aprenda a manejar a palavra da verdade. Aprenda a descobrir onde estão os livros da Bíblia. Medite nas Escrituras. Não tenha medo de Satanás vir contra a tua vida. O apóstolo Pedro fala que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele já é teu inimigo. Você apenas vai se armar com as Escrituras, para que você possa suportar no dia mau, para que você possa estar edificado a tua casa espiritual sobre a rocha que é Cristo. Então, abra a tua Bíblia em Mateus 25 e vamos acompanhar juntos. Vamos compreender um pouquinho o que fala do arrebatamento e da vigilância que nós temos que ter. A Bíblia fala em Mateus 25 que haviam 10 virgens, parábola das 10 virgens. 5 delas eram nécias, eram loucas. Quando nós vemos esse termo louco na Bíblia, são a depravação moral, toda a corrupção contra Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 1, quando fala da questão da depravação moral e do homossexualismo, fala que dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não só os que praticam, mas como aqueles que defendem. Lá em Romanos 1,32 fala que conhecendo a sentença de Deus, não só os que praticam, mas quem defende é passível de morte espiritual. Ninguém pode bater numa pessoa nessa condição, ninguém pode expulsar, ninguém pode matar, tem que ser preso. Mas o próprio Deus vai julgar, e é uma morte espiritual, a segunda morte. Um outro termo de louco, quando a Bíblia fala, são aquelas pessoas que têm o desejo, a ânsia pelas conquistas deste mundo. Lá em Lucas 12,15 fala isso. Louco, hoje pedirão a tua alma. Lá em Lucas, seguindo a partir do versículo 15. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparados para quem será? Os que querem ficar ricos caem em tentações. Então, é toda pessoa que se afasta do caminho do Senhor é considerada louca. E movidos por avareza fariam comércio das pessoas, os falsos profetas, com palavras fictícias, palavras sonhadoras, palavras de loucos. Então 5 dentre elas eram loucas, eram 10 virgens. Mulher é comparado com igreja na Bíblia, como dizem Efésios 5:25 e Apocalipse 19:7. Igrejas loucas, pessoas crentes
totalmente desvirtuados da palavra. A Bíblia diz em Provérbios 29:18, onde não há pregação da palavra de Deus, o povo se corrompe. João capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, limpeza espiritual. João 8:32, e conhecereis a palavra de Deus e a palavra vos libertará. João 17:17, nós somos santificados na palavra, separado. O apóstolo Pedro fala na primeira carta, no capítulo 1, no verso 22, que nós purificamos a nossa alma pela obediência à verdade. Mas para isso nós temos que ter contato com ela. 5 dentre elas eram prudentes. Essa palavra prudente vem do termo promenismo do grego, que quer dizer uma disposição mental para tal. A pessoa tem uma disposição mental para servir a Deus, ela luta, ela quer servir a Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que ele, com a mente dele, ele serve a lei de Deus, mas infelizmente o corpo está reduzido à escravidão do pecado. Por isso ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo, eu tento acertar, mas eu estou lutando. Mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. E lá em Atos 17:27 fala exatamente isso, encorajando aquelas pessoas que têm essa disposição para andar com Deus. Mesmo que tateando, você buscasse a Deus, Ele não está longe de nenhum de vós. É somente você não retroceder. Como diz lá em Hebreus 10:38, meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma não tem prazer nele. Não quer dizer que se você for mesmo capengando, com dificuldades, não desistindo da caminhada cristã, porque grande é o nosso galardão de salvação, não deixando de congregar, não deixando o ajuntamento cristão. Isso quer dizer prudência. Tanto as nécias, tanto as loucas, quanto as prudentes, elas tomaram as suas lâmpadas, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Elas tomaram a palavra de Deus, em toda a compreensão da palavra. Quando diz que elas tomaram as lâmpadas, elas estavam cientes do que é o Evangelho. Elas estavam cientes de toda a plenitude do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque elas saíram ao encontro do noivo, focadas em Cristo. Só que a Bíblia diz que nós devemos permanecer focados. Ainda que venham coisas, ainda que aconteçam situações, no mundo tereis aflições. Ainda que aconteçam algumas coisas que queiram nos arrebatar da fé, nos destruir. Mesmo assim, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A tua salvação não está garantida. É uma carreira proposta. O Senhor Jesus diz, ser fiel até a morte, aí eu te darei a coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida. Caso contrário, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Tem que lutar. Corro com perseverança para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Correr agora já é um outro estágio, já não é mais andar, é uma disposição para chegar, uma disposição. Então, todas elas tomaram as lâmpadas e saíram ao encontro. Só que o que nós temos que fazer? Olhar firmemente para Jesus, e autor e consumador da fé. Se nós nos distrairmos, quantas noivas estão indo para o altar, reparando em outras coisas, esqueceram-se do noivo. Olhando firmemente, olhar firmemente é focar, ponto de convergência, é entender o Evangelho, é crer cada vez mais, é de fé em fé. A nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos, como diz em Romanos capítulo 13, verso 11 a 13. Olhar é crer, é meditar nas Escrituras, é se ajuntar com outros cristãos, é não voltar ao trato passado, é não destruir a própria alma. Todas elas pegam as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. Umas não levaram azeite consigo, por isso que tem muita gente que para. Desistem no meio do caminho, abandonam a confiança, abandonam a perseverança. Por isso que em Hebreus 10 diz que nós necessitamos de perseverança. Romanos capítulo 2, verso 4 a 7, e vida eterna aos que perseverando em fazer o bem.
é o que dizem Amós 5,14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor dos Exércitos estará convosco, como dizeis. E qual é esse bem? O que foi feito na cruz. Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra às pessoas a quem Ele mostrou bem, boa vontade. Cristo na cruz, por nós, para nos remir do poder do pecado, da morte e da condenação eterna, da segunda morte. Então, muitas pessoas desistem, esquecem-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, não extingueis o Espírito, não contristais o Espírito, não anule o Espírito, porque ele é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então elas tomam, as 5 delas não levaram azeite, não tinham prudência, não tinham determinação, não tinham confiança na realidade, porque a fé, quando a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a salvação e a convicção de fatos que se não veem. Essa é uma palavra do grego pistis. Pistis, que quer dizer confiança no caráter de Deus, daquele que prometeu. E aí o texto vai discorrendo, eu quero ir mais rapidamente, e tardando o noivo, aqui no versículo 5. Tardando o noivo, quero só falar esses 2 versículos. Tardando o noivo. Lá em 1 Samuel capítulo 13, Samuel dá uma orientação para Saul. Você tem que ficar, aguarde, que quando eu chegar nós vamos oferecer o sacrifício. Samuel então vê que o povo vai se dispersando, e movido pela circunstância, e não pela fé, na obediência à palavra de Deus, ele oferece o sacrifício. Samuel então chega e diz, o que você fez? E ele disse, eu fui obrigado a fazer isso, porque eu estava ficando sozinho. As pessoas já estavam me chamando de fanático. As pessoas já não queriam mais me acompanhar. As pessoas estavam me abandonando. Então por isso eu tive que ceder. A Bíblia diz, não ceda. Ser fiel até a morte, ainda que todos te abandonem. E tardando o noivo. Olha que Jesus, o arrebatamento, não existe mais nada para acontecer o arrebatamento. Por que não aconteceu ainda? E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. A Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, levanta, acorda, busca Deus. Ou você vai terminar os seus dias aqui na terra sem a presença do Senhor e acordar no inferno como rico, da passagem do Lázaro e do rico. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair a seu encontro. Somente aquelas que tiveram ainda suas dificuldades na vida espiritual, mas tinham disposição para buscar a Deus. Deus olha a intenção do coração, meus amados. Presta atenção nisso. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, ele trará à luz até os pensamentos e intenções do coração. A intenção, Deus está julgando a tua intenção. Crino, uma palavra do grego, Deus pega um ajuntamento da tua vida e vê qual estilo de vida você tem levado. E vai te analisar dessa forma. E vai te levar para o céu ou vai te condenar. E tardando o noivo, e à meia-noite ouviu-se o grito. Essa meia-noite é o relógio de Deus. A nação de Israel, a geração que voltou, está chegando ao fim. O arrebatamento está mais próximo do que qualquer estudioso de profecia pensa que está. Está cada vez mais próximo, e eu peço, em nome de Jesus, eu falo que nem o apóstolo Paulo, igual ao apóstolo Paulo, conjuro-te diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Que você não se conforme mais com este mundo, volte-se para o Evangelho agora. As profecias estão se cumprindo. Quem não crê é nécio, é louco, é cego. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Porque a cada dia está se cumprindo cada vez mais diante dos nossos olhos. Eu peço em nome de Jesus que você se volte hoje para o Senhor. Dobre os seus joelhos. Medite nas Escrituras. Faça exame das Escrituras. E você verá dias felizes, perenemente, eternamente. Não só você, como toda a tua família.
ore por nós. Ore para que também a nossa pregação chegue em muitos lugares. Inscreva-se no canal para nos ajudar a ter mais alcance, trazer esta palavra que você ouviu, que não negociamos o Evangelho.